Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma nova lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema sexo antes do casamento é pecado? Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como nós já conversamos bastante aqui na criação do homem e da mulher, né? Já falamos bastante, visitamos muitas vezes ali Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Só que, quando nós pegamos tudo que nós já aprendemos, vamos colocar um pouco em prática hoje para responder essa pergunta se sexo antes do casamento é pecado ou não. Uma coisa que nós precisamos compreender é que, como o homem e a mulher são feitos, criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós já temos um valor grande, nós temos um valor imenso. Agora pensa, Cristo veio e morreu por toda a humanidade. Então Cristo morreu por todo homem e toda mulher que existe, que existiu e que vai existir. Ou seja, acrescenta ainda mais coisas neste ponto de valor para nós, concorda? Porque o Deus, criador de tudo, morreu por cada um de nós. Então tudo que nós fazemos que não agrada a Deus, que não é bom, que não que acaba nos degradando, Deus se posiciona contra. E como nós já vimos diversas vezes, o primeiro casal, Adão e Eva, foi criado para ter uma interação social e exclusividade, certo? Então, eles viveram a forma mais pura, a forma mais íntima, a forma com as condições ideais. Nós vimos que também hoje é impossível nós termos as mesmas condições que eles tiveram. Só que dentro de um casamento, algumas daquelas coisas conseguem acontecer. Por exemplo, a exclusividade, a interação social. Você tem ali também a parte de vulnerabilidade. Você sabe, você está se entregando para alguém que está aceitando você da forma que você é. A parte de exploração do eu, a aceitação, sem risco de uma rejeição, de um risco de você ser debochado. Enfim, então tudo isso ocorrendo dentro de um casamento começa a ficar melhor, facilita muito a vida. E quando essas experiências elas começam a ocorrer antes do casamento, fora do casamento, ela começa a causar um efeito psicológico no ser humano. O ser humano começa a acreditar que ele é separado. E nós conversamos semana passada, se caso você não assistiu o comentário, clica no card aparecendo aqui em cima, que o ser humano é um ser integral. Então, todas as partes são relacionadas entre ele. Então, quando começa a ter essa satisfação carnal temporária, essa satisfação com qualquer um, você começa a talvez até causar uma desumanização. O ser humano começa a passar simplesmente para ser um objeto. Porque são duas pessoas se unindo, não para se formar uma só e tornar uma só e viver assim eternamente. Não, elas estão se unindo naquele momento para ter uma conjunção carnal e cada um segue sua vida. E aí o ser humano começa a ser tratado como se fosse uma caneta. Eu tenho essa caneta, depois eu empresto para outra pessoa, a pessoa vai usar aquela caneta, e outra pessoa usa outra caneta, e assim vai sucessivamente. Então o ser humano começa a passar talvez por um processo de desumanização. E quando nós começamos a analisar qual que é a experiência bíblica, quando nós falamos de sexo, ela quer uma experiência com ausência de risco, uma ausência de coisas que vão atrapalhar o relacionamento, que vão atrapalhar aquele momento tão prazeroso e tão íntimo e tão sensacional de um relacionamento. E uma coisa também é muito importante deixar claro aqui pra você, é que a Bíblia ela é totalmente a favor da virgindade. Virgindade masculina e virgindade feminina, tá bom? Ela fala que é importantíssimo o homem e a mulher casarem virgens. Só que, apesar da sociedade, que nós falamos sobre moralidade social e moralidade bíblica, a sociedade, ela sempre prezou muito mais pela virgindade da mulher do que pelo homem. Só que Deus e a Bíblia falam, não, os dois têm que ser iguais. Tanto que se você pegar a sua Bíblia e for lá em Deuteronômio, capítulo 22, nós vamos ler aqui do verso 20 e o verso 21. Aqui diz o seguinte: se contudo a acusação for verdadeira e não se encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Olhando no primeiro momento esse texto, para falar assim, tá vendo? A mulher tem que ser virgem e o homem não. Mas lembra que nós lemos e aprendemos e estudamos que homem e mulher são pé de igualdade? Então
Então, se a mulher tem que ser virgem no relacionamento, o homem também tem que ser virgem no relacionamento. Sacou? Então isso demonstra que Deus ele se importa muito com essa pureza sexual. Deus ele quer que o ser humano aproveite o ápice, que o ser humano conheça o outro da forma correta, no momento ideal. E não antes, não saia experimentando tudo para saber como que é. Não, Deus não quer isso. O plano de Deus é homem virgem, mulher virgem, se casam e se conhecem ali sexualmente após o casamento. Só que eu sei que, infelizmente, em muitos casos, muitas pessoas, muitos cristãos, eu, por exemplo, eu entro nesse quesito, que já experimentaram a fruta, já sabem como que é uma conjunção carnal. Só que isso começa a causar alguns problemas. Porque você pode ter alguns aspectos ali que você pode querer fazer uma análise e tudo mais. Só que Deus pode restaurar qualquer coisa. Quando nós entramos nas águas batismais, quando nós nos tornamos nova criatura, quando eu me tornei uma nova criatura, Deus começou a restaurar tudo isso em mim. Então, Deus me tornou virgem novamente. Da mesma forma que você. Talvez você se encontre numa situação igual a minha, que passou pela mesma situação que eu, ou talvez você estava dentro da igreja, acabou dando uma vacilada, acabou também passando dos limites, acabou praticando um ato sexual antes de um casamento e talvez você está se culpando hoje. O primeiro ponto que nós devemos fazer é pedir perdão. Então vai lá, peça perdão para Deus, a graça dele está disponível a cada um de nós. Vai lá, peça perdão, porque Ele pode restaurar qualquer coisa. Deus pode restaurar a tua vida, Deus pode tirar esse peso do teu coração. Porque o peso da culpa é grande, mas o jugo da graça é muito maior. Então, entregue realmente a tua vida nas mãos dele. Entregue o seu coração. Entregue as suas ações. Para que ele possa restaurar e modificar a tua vida. Para que ele possa sempre trazer você para o caminho de santidade. Para um caminho que você vai caminhar para viver eternamente ao lado dele. E neste momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, que o Senhor possa nos ajudar a lutarmos contra esses nossos impulsos. Porque nós não somos objetos, Pai. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, nós temos um alto valor, então nós não podemos nos deixar levar por qualquer coisa. Tudo que não agrada ao Senhor, o Senhor condena de uma forma rígida, uma forma firme, porque aquilo vai nos fazer mal, porque aquilo vai nos machucar e o Senhor não quer que nós nos machuquemos. Então, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a compreender isso, a compreender esses pontos na nossa vida. E, Pai, estamos entregando nossa vida em Tuas mãos. Se por acaso alguém está me assistindo, passou pela mesma situação que eu passei, Pai, pela situação de ter já passado dos limites, mas que possa entregar a vida na sua mão, para que o Senhor possa transformar, para que o Senhor possa realmente fazer cada um de nós uma nova criatura, para caminharmos rumo às mansões celestiais, cumprindo cada requisito que o Senhor pediu para que nós fizéssemos. Tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força, porque quando você se inscreve no canal, você mostra para o YouTube que esse canal aqui é bom, então ele começa a recomendar este canal para mais pessoas e mais pessoas conhecem e aprendem um pouco mais da palavra de Deus. Se por acaso você ainda não ativou o sininho, vai lá e ativa para você não perder nenhuma novidade, porque quando os vídeos do Geração são postados, você recebe uma notificação. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou desse vídeo, que esse vídeo aqui tá top demais. Clica aqui, ó, nessa playlist da nossa Semana Jovem e nessa playlist com mais conteúdo da Lição dos Jovens para o seu crescimento espiritual. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!